Fala, meus caros! É um prazer imensurável estar na presença de vocês aqui hoje. E hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte: nós vamos começar uma nova série no canal chamada E Se? O que significa o E Se? E se é uma maneira da gente pensar em alguns problemas que a nossa sociedade tem, que a nossa sociedade passa, ou até mesmo pensarmos sobre coisas que a gente tem que poderia ser de uma maneira diferente, né, ser pensada de uma outra perspectiva. É como se fosse aquela série da Marvel, né? O What If que está passando aqui. E se a gente tomasse essa decisão em vez dessa? E se certo projeto de lei fosse de determinada maneira e não dessa maneira? E hoje, no primeiro primeiro vídeo da nossa série, nós vamos começar falando sobre o projeto Segunda Chance, que é um projeto que eu pensei numa solução para o problema que a gente encara hoje, do problema carcerário no Brasil, né? Foi feita uma pesquisa em 2018 que mostrou que a maioria das pessoas que cumprem pena hoje são jovens de 18 até 29 anos. Metade da população carcerária tem esse grau de idade. Então essas pessoas que cometeram crime, mais cedo ou mais tarde, vão voltar para a sociedade. E como é que fica essa pessoa aí? Como é que ela vai se integrar? A tendência é que ela volte para o crime, né? Pela falta de oportunidade de emprego, que é muito complicado você que tem uma empresa hoje querer empregar uma pessoa que já tem passagem, né, no sistema carcerário por homicídio, roubo, tráfico, estupro. É bem complicado. Normalmente a sociedade não dá a segunda chance, né? E então esse projeto foi pensado nisso. Só que antes da gente adentrar no projeto, eu quero bater um papo com você sobre o crime. Hoje a gente tem um problema com crime, né, muito alto no Brasil, apesar que de 2018 para cá houve uma redução nos crimes, né, mas ainda é uma realidade esse fato. E o crime, as pessoas cometem crime porque o crime ele compensa, né? O crime ele é um problema, ele é um modelo econômico, porque se não tivesse uma vantagem financeira, as pessoas não cometeriam o crime, né? E hoje, pela maneira que as penas são cumpridas no Brasil, as pessoas que são condenadas e cumprem pena, elas têm uma série de benefícios que ela cumpre até 20% da pena. Então ela pega, sei lá, 10 anos, mas ela vai cumprir um sexto, um terço, ela já está progredindo de regime, então ela já tem um contato com a sociedade em pouco tempo, né? Então, se você for parar para colocar na balança, um cara aí que rouba um carro, por exemplo, e vende o carro, ele corre o risco. Ele prefere correr o risco de ter um grande vulto econômico em um curto período de tempo, porque ele sabe que, mesmo se ele for pego, mesmo se ele chegar a ser condenado, ele ainda tem uma progressão na pena. E se esse cara for menor, né, tiver aí seus 16, 17 anos, sabemos que quando ele completa 18, a ficha dele está limpa e ele está livre aí para poder cometer outros crimes. Então o crime no Brasil hoje compensa. E não só crime comum, senhores. Crime de colarinho branco. O próprio Capitão Cueca, lembra do Capitão Cueca? Que o assessor dele foi pego com 100 mil dólares na cueca, fruto de corrupção. Ele já está solto. Temos também aí o caso do Gedel, que tinha aquele apartamento cheio de dinheiro, que a Polícia Federal bateu lá na porta e estava tentando dar descarga no dinheiro, cada maço de dinheiro desse também cheio de malas. Então essa pessoa já está progredindo de regime, já está cumprindo pena em casa. Então o próprio Lula, que foi o maior, responsável pelo maior esquema de corrupção de toda a história do Brasil, já está solto. O Supremo Tribunal Federal já considerou ele elegível, né? Então devolveu para ele os direitos políticos, então ele vai poder se candidatar aí e corre o risco de ser nosso presidente novamente. Então no Brasil o crime compensa. E outro fato que a gente tem que levar em consideração é que no Brasil se responsabiliza, todo mundo é culpado pelo ato criminoso. A educação é culpada, o pessoal culpa a polícia, o pessoal culpa a saúde, culpam os pais do meliante, mas nunca o meliante. O cara que comete o crime, ele nunca é culpado, sempre tem uma terceira culpa, nunca a culpa é dele. Galera, põe uma coisa na sua cabeça, o meio influencia sim a pessoa, mas o crime é uma escolha. O crime é uma escolha. Ele escolheu esse modelo econômico, tá? Hoje um traficante ganha muito dinheiro, ganha mais dinheiro do que um trabalhador. Então o pessoal prefere correr o risco, porque
a pena é muito baixa ou ele não chega nem a cumprir. O capitão Derrite, que é um capitão de São Paulo, que hoje é parlamentar, ele deu uma entrevista essa semana para o programa do Pânico e ele trouxe uma estatística muito interessante. Ele falou que a cada 100 crimes de roubo, a 100 crimes de roubo, 1,89% das pessoas que cometem esse crime que são penalizadas e chegam a cumprir pena. 1,89%. Então, o cara roubou 100 vezes, 98 vezes, ele tem chance de ficar livre, de nada acontecer com ele, e ele usufruir do fruto daquele roubo, né? Então, vamos lá. Como é que seria esse projeto? Antes da gente adentrar no projeto, 3 coisas têm que estar pacificadas para que esse projeto funcione no Brasil, né, na minha visão. O primeiro, o cara que cometeu um crime, por exemplo, roubo, né, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, com emprego de violência ou grave ameaça. Vamos supor que ele pegue aí 10 anos, não sei, por esse crime. Se ele for condenado pelo crime de roubo, ele tem que pegar a pena mais próxima da pena máxima. Nossa, que absurdo, Juninho. O cara que roubou um celular, você vai querer que ele pegue aí 10 anos? Sim, queremos que ele pegue 10 anos. Por quê? Para que a pena, quando ele for pensar em cometer o crime, ele ponderar na balança. Ele realmente não compensar. Então, aquele princípio da insignificância que o Poder Judiciário tem. Então, por exemplo, o cara roubou... Aí sempre usa o pessoal sempre usa exemplo, o furto da galinha para comer, ou roubou um leite para... Isso é o furto famélico, né? Furto para matar a própria fome. Mas, galera, no Brasil não existe somente furto famélico, né? O furto com esse intuito. Não. As pessoas cometem o crime, às vezes sim para ostentar, sim para poder ter o dinheiro. Então, para esse projeto ser positivo, 3 coisas. Primeiro, ele tem que cumprir a pena mais próxima da pena máxima e não próximo da pena mínima. Segundo ponto, a pessoa condenada ela tem que cumprir toda a pena. Se ele pegou 10 anos, ele vai cumprir 10 anos em regime fechado. Porque a pena que a pessoa tem de ter cometido o crime, né, o fruto que ele vai colher do que ele plantou, que foi aí, ele escolheu o crime, ele tem que colher os frutos daquela escolha dele. Então ele vai ficar fora da sociedade durante 10 anos. Se ele pegou 10 anos, são 10 anos. Ok? E a outra coisa que tem que para esse projeto dar certo é acabar com as regalias que o sistema prisional, né, que a justiça fornece para o preso. Hoje o preso tem mais direito que a própria vítima. Isso eu acho inconcebível numa sociedade evoluída. Não, a vítima ela tem que ter o amparo todo do Estado e não um criminoso. Então hoje o preso existe a saidinha de Natal, né? São Paulo agora, 37 mil presos vão ser postos em liberdade com uma saidinha, inclusive a Richthofen, aquela que matou os pais, né, junto com o namorado, um crime bárbaro, vai ser posta aí em liberdade, né, para poder ter um contato com a sociedade. Eu não acho que isso é justo, não. Então, visita íntima, eu acho que o preso não tem que ter esse tipo de regalia, né? Se você cometer um crime, você tem que estar disposto a assumir toda a responsabilidade daquele ato. Então, isso também não poderia ser... não poderia acontecer para esse projeto dar certo, tá? Como é que funcionaria o projeto Segunda Chance? Já tem até nome para o projeto, Segunda Chance, tá? Funcionaria da seguinte maneira: o Estado, ele, através de incentivo fiscal ou tributário, ele ia fazer uma parceria com uma empresa privada, então seria um PPP, né? Uma parceria público-privada. Vamos colocar aqui a Nike como exemplo, só para ficar mais fácil a exemplificação. O Estado ele forneceria aí um incentivo tributário fiscal, no qual, eu não sei, poderia o Estado fornecer o terreno e a Nike construir, ou o próprio Estado construir a estrutura e a Nike vir e administrar. Então a Nike montaria trazer todo o maquinário para ela montar uma fábrica dentro desse estabelecimento prisional, no qual alguns presos seriam selecionados, presos esses que são primários, né, que cometeram crime pela primeira vez, não são reincidentes. Eles seriam inseridos nesse programa, no qual eles trabalhariam para a empresa da Nike, né, fabricando os materiais esportivos, tênis, camisa, enfim, trabalhando, né, produzindo esse material.
E esse participante do programa, ele receberia um valor monetário mensal. Lembrando que teria que ser inferior a um salário mínimo. Porque o programa não tem o intuito de beneficiar, de premiar a pessoa que cometeu um crime. Então, a pessoa que está aqui fora, tem pessoas que estão desempregadas e não recebem nenhum salário mínimo. O cara que está preso, que cometeu o crime, que não respeitou as normas, como é que eu posso premiar ele com um salário mínimo? Não, ele vai receber menos de um salário mínimo. Vamos colocar aí a título de exemplo, esse projeto teria que ser estudado para ser mensurado qual seria esse valor, o valor ideal. Mas vamos supor que ele receba R$500 mês por esse trabalho fornecido, por esse trabalho prestado para a Nike. Como é que funcionaria? Ele trabalharia, esse dinheiro o preso não teria contato com ele, ficaria numa conta digital, no qual essa conta renderia para ele mensalmente um valor. Ela estaria rendendo para que no final do programa, quando ele saísse do programa, ele poderia ter acesso a essa renda para que ele pudesse começar um novo negócio, para que ele tivesse a oportunidade de começar algo. Porque durante esse programa ele também aprenderia sobre empreendedorismo, o valor do dinheiro, aprenderia sobre aplicação financeira, sobre tesouro direto, Selic, CDB, renda fixa variável. Ele aprenderia sobre o valor do dinheiro, claro, teria um acompanhamento com um psicólogo, porque o intuito é ressocializar essa pessoa para que ela tenha uma oportunidade, uma verdadeira segunda chance para se integrar à sociedade. E esse dinheiro também seria utilizado para ele custear a alimentação, o vestuário e a higiene pessoal dele dentro do programa. Então, o custo desse preso, da manutenção dele, seria pelo próprio preso, né? O que também seria interessante. Outra coisa que esse dinheiro poderia ser aplicado, se o preso ele possui, se ele tem filho registrado em seu nome, parte dessa verba seria utilizado para pagar a pensão alimentícia, o que seria também bem interessante, porque a criança não ficaria desguarnecida de alimentos, né? Outra coisa que poderia ser utilizada nesse dinheiro, essa verba poderia ser utilizada para poder ressarcir a vítima desse preso por um possível dano material que ela tenha sofrido. Então, por exemplo, o cara roubou um celular da vítima e a pessoa perdeu esse celular. Então, o preso vai trabalhar para poder pagar a vítima que perdeu o telefone, ou que perdeu o veículo, ou que teve algum dano no veículo. Isso também seria interessante, porque hoje a pessoa que é vítima de um roubo, que perde o patrimônio, ela tem muitas vezes que continuar pagando o carro, porque o banco não vai perdoar a dívida dela por conta disso, né? Elas muitas vezes têm que continuar pagando, porque se ela for mover uma ação civil contra o preso, ele não tem renda nem para ele, como é que ele vai pagar a vítima? Então a vítima, mais uma vez, ficaria esguarnecida. E com esse programa, não. Ela seria reembolsada, ressarcida do dano material que ela possivelmente tenha sofrido. Outra coisa interessante nesse programa, todo mundo sai ganhando. Por quê? A Nike, como empresa privada, ela sai ganhando porque ela vai produzir o produto dela a baixo custo, né? Ela vai ter um incentivo aí tributário fiscal do Estado. Então os produtos dela vai poder ser revendido a um preço mais baixo. Para o preso, já enumerei aqui inúmeras vantagens, né? E uma delas, se for possível, se ele cumpriu todo o programa, quando ele sair, ele pode virar um revendedor da Nike, né? O próprio programa criar para ele, né, mecanismo para que ele tenha uma loja online, virar um revendedor daquele produto dentro daquele projeto social. A Nike também ganha como um marketing social, né? Ela fazendo um marketing social, ajudando a ressocialização do preso, né, do meliante. Isso é também interessante, e para o Estado também é interessante, porque esse preso não vai ser mais responsabilidade do Estado, eu digo financeiramente, né? O Estado vai ter que desembolsar custos com a manutenção e alimentação desse preso. Para o Estado também é interessante, porque esse preso também vai contribuir com o INSS, para a Previdência, o que também seria bem interessante. Então, todo mundo dentro desse programa sairia ganhando. E se o preso, né, passado por todo esse programa, e mesmo assim ele comete um crime lá fora novamente, ou seja, ele se torna um reincidente, ele volta a cumprir pena, tá? Três coisas vão acontecer com ele. Primeiro, ele voltando a cumprir pena, ele não é mais elegível para o programa. Segunda chance, porque o programa é segunda chance, não é terceira chance, tá? Então, ele não voltaria para o programa. Segundo, se ele cometeu qualquer crime que seja, como reincidente,
ele pegaria obrigatoriamente a pena máxima daquele crime. Então, vamos supor, homicídio, matar alguém, a pena é de 6 a 20 anos, né? Então, ele cumpriria os 20 anos. Se ele já passou pelo programa, teve toda essa oportunidade, o Estado, né, desempenhou aí juntamente uma parceria para poder ressocializar essa pessoa, deu oportunidade para que ele conseguisse o pão de cada dia, e mesmo assim ele volta a cometer crime, ele voltaria e pegaria a pena máxima. E segundo, a pena dele seria agravada. O que é o agravamento da pena? Além da pena base, ele teria aí, cumpriria mais 10%, mais 15% da pena. Então, se ele pegou 10 anos, então ele cumpriria mais 10% ou mais 15% dessa pena aí. Entendeu? Então, realmente são penas duras. As penas têm que ser duras porque a própria Bíblia fala, né? Você colhe aquilo que você planta. Então, se o preso, né, se a pessoa decidiu plantar discórdia, roubar, fazer o papel do mal, né? O que a Bíblia diz que o inimigo, ele veio à terra para matar, destruir e roubar. Se ele assume o papel de inimigo do homem, inimigo de Deus, ele tem que ser penalizado por isso. E a pena tem que ser grave a tal maneira que o custo-benefício não seja compensador, tá? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Esse é o primeiro vídeo do quadro da série E Se. Nós vamos trazer novos temas, né, para a gente discutir. Já temos alguns temas aí sendo pensados. Se você tiver algum tema ou tiver alguma ideia ou discorda de algo que foi dito aqui no projeto, sinta-se à vontade para chegar aí nos nossos comentários. Deixe seu comentário, fique à vontade para dizer, para poder falar se concorda ou discorda e sugerir novos temas também. Então curta, compartilhe, comenta esse vídeo e muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Um grande abraço e fique com Deus sempre.